Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estar aqui na Tua presença para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, no domingo que passou, nós terminamos a mensagem reprovação por causa da palavra. E nós havíamos adentrado durante a escola dominical o estudo das 7 eras. E esse estudo das 7 eras, ele é muito importante, visto que as 7 eras estão conectadas com 7 selos. Há uma conexão aí. Quando o profeta diz que cada mensageiro de Deus foi um selo, então quando nós entendemos o que aconteceu na era de cada um, nós temos uma visão de um selo. E aquilo que os mensageiros das eras não puderam revelar, o 7º mensageiro conclui tudo. Porque assim a promessa é que o 7º anjo concluiria todos os mistérios que estavam aí. Nós entendemos e sabemos que nenhum dos mensageiros souberam que eles eram mensageiros destinados às 7 eras da igreja. Eles não sabiam que cada um deles tinha um lugar exato, embora eles sabiam que eles eram cristãos, crentes, porque eles tiveram a fé do dia em que eles estavam vivendo, tiveram a mensagem, tiveram a revelação, mas eu acredito que eles não tinham noção do que Deus havia prometido para eles, a porção que Deus havia separado para cada um. Paulo foi um dos 7 mensageiros. E o profeta vem e nos diz, neste livro mesmo, da exposição das 7 eras que estamos estudando, que as eras iniciou com o profeta e ela terminará com o profeta. E nós já temos obtido o conhecimento que dos 7 mensageiros, apenas o primeiro e o último foi profeta. Dos 7 mensageiros, o primeiro e o último foram os únicos a quem a palavra do Senhor realmente veio. Os outros mensageiros tiveram como que Deus falou com eles através de sonho, através de visão, uma inspiração ou algo. Isso nós precisamos ter bem definido, porque Deus só pode revelar a sua palavra aos profetas. E uma vez que o profeta veio e catalogou a cada um deles, e determinou a cada um o lugar que cada um ocupou, e nós encontramos que ali houve até algo como que o profeta disse que Policarpo era um forte candidato para ser um mensageiro, porém a sua inclinação ao nicolaítismo tirou dele esse título, por causa da sua inclinação ao nicolaítismo. Então isso tirou-lhe a sua posição. Tudo isso nós já temos aprendido através da mensagem do 7º anjo, na qual o 7º veio e revelou todos, e colocou cada um no seu devido lugar, na construção deste templo de Deus, E nós estamos aqui em cima, na pedra da coroa, que é a consumação de todos os mistérios. Por isso que quem está aqui em cima, não há nada aqui embaixo em que ele não saiba da construção de todo esse templo. Se você não sabe, você está necessitando cavar um pouquinho mais. Muitas vezes você não sabe explicar, externar isto, para uma pessoa que venha e te pergunta, para tirar as dúvidas. Às vezes você não vai saber colocar as palavras corretamente, mas quando você vai ouvindo a palavra, você vai ouvindo o que o profeta diz, ou que um pastor vai trazendo, ou vai lendo, você vai dizer, amém, porque eu ouvi o profeta dizer isto. Então muitas vezes naquele momento você não conseguiria externar isso para outra pessoa, mas algo lá no seu fundo, porque lá dentro, no profundo, onde está encarnado, aquilo revive quando você ouve, revive quando a fé é lançada, a revelação vem, o Espírito Santo desce, então reaviva
aquela revelação que estava ali, e muitas vezes você achando que estava adormecida, ela não está adormecida, ela está apenas no lugar certo, aonde Deus determinou para que ela estivesse. Entendendo, quando estudamos os 7 selos, em que até os irmãos de Jandira estão estudando, e eu convoco a todos os irmãos que assistam, né, para que você possa entender, porque os 7 selos é o ápice da totalidade da revelação. Embora entendemos que muitas coisas que o profeta disse durante a pregação dos 7 selos, ele compreendeu em 65. Quando ali ele colocou as coisas no seu devido lugar. Após a abertura dos selos, muitas coisas. No próprio livro dos selos, no início, ali no primeiro selo, o profeta diz que ele havia, eu escutei ontem, né? Que ele havia pregado isso há 20 anos. Se vocês estavam na live ontem de Jandira, vocês vão lembrar disso. O profeta diz assim, que ele já havia pregado sobre os 7 selos, como que 20 anos atrás. Se você colocar 20 anos atrás, foi 40 e pouco. Porque em 63, 20 anos daria 43. Nem em 43. Nós não temos nada catalogado nessa primeira pregação sobre os 7 selos do profeta. Mas no próprio livro dos 7 selos ele diz que o que ele pregou foi baseado no que ele havia lido nas literaturas. Que ele havia lido nas literaturas de muitos outros grandes pregadores, teólogos, ele havia lido aquilo. Mas quando chegou o momento certo de realmente ser aberto os selos, né, é como a gente podemos ali dar pensar, né? Quando Moisés achou que ele faria por conta própria a libertação do povo de Israel, e o que ele causou foi a morte de um egípcio, matou um egípcio, e aí ele teve que fugir, né? E até que Deus trabalhou com ele e trouxe ele no momento certo, para que realmente pudesse trazer o povo a uma libertação. Então o profeta havia pregado os 7 selos, conforme o entendimento que ele havia obtido através dos livros que ele havia estudado. Mas quando chegou o momento certo, onde Deus disse, não, agora eu vou abrir os selos, que não poderia ser através de um homem, tinha que ser o próprio Cristo. E uma das coisas que ele nos deixou bem claro ontem, nessa porção que lemos, que ouvimos ontem, né? Foi até o parágrafo 66, se não me falha a memória. Ele diz assim que os selos só poderiam ser abertos após Cristo ter feito ter o processo da redenção tivesse concluído, que era a remissão de todos os pecados, onde ele tivesse feito intercessão pelo último. Então há muitas coisas que nós precisamos entender aí. Se não entendermos que nós estávamos ali por representação, então onde nos encaixamos no plano? Porque se ele se levantou do trono de intercessão em 63, e ali ele havia feito a intercessão pelo último, então depois eu nasci em 80, então estamos fora do plano. Por isso que pesa-me muito na questão da representação, do profeta representando os da sua era. Por isso que lá, além da cortina do templo, quando o profeta, naquela visão, naquele sonho que ele estava, quando ele entrou naquela dimensão, ele queria ver Jesus, disse, não, ele está acima, primeiro você vai ser julgado, e se você passar, então você vai poderá ver ele. Ele diz, o que de Paulo? Paulo passou. Ele diz, então, se Paulo passou, eu também vou passar, porque aquilo que Paulo pregou, eu também preguei, e se Paulo passou, eu também vou passar. E aquelas pessoas que estavam ali naquela dimensão, disse, nisso estamos confiados. Isso está escrito na mensagem, além da cortina do templo, e nisso nós estamos confiados, nisso nós confiamos. Então, agora, algo que nós precisamos compreender, e muitos às vezes a interpretam de uma maneira diferente, que diz bem da seguinte forma: o mensageiro não foi nenhum homem especial além de qualquer outro homem. O mensageiro foi sim um homem especial, na qual Deus determinou, designou
desde antes da fundação do mundo, para cumprir o ministério do Filho do Homem. Então o mensageiro ele veio cumprir um ministério do Filho do Homem. O mensageiro não era o Filho do Homem, mas o Filho do Homem deixou-se desvelar através do mensageiro. E isso o faz dele sim um homem especial, como faz de Maria uma mulher especial. Quantas mulheres foram agraciadas para trazer o Filho de Deus no seu ventre? Só foi Maria. Agora, aquilo que o católico diz, que Maria está intercedendo, isso aí não, isso aí já é outra coisa. Mas que ela foi graciada por Deus, ela foi. E ninguém vai tirar isso dela. Porque cada um tem o seu programa, cada um tem o seu lugar no programa divino. Né? E Paulo, com toda a expertise dele, com toda a revelação, com toda a sabedoria, um dos apóstolos que escreveu praticamente o Novo Testamento quase todo, o apóstolo Paulo escreveu, mas contudo não coube a ele revelar os selos. Eu já ouvi pregadores da mensagem dizer que Paulo tinha mais revelação do que o mensageiro. Nunca teve, porque Deus não confiou a Paulo a abertura dos selos. Deus confiou a Paulo o início do fundamento, o início da primeira era, ao combate ao primeiro cavaleiro. Você pode ver que Satanás não conseguiu avançar muito na primeira era. O primeiro cavaleiro do cavalo branco não conseguiu avançar muito. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele só conseguiu entronizar-se na segunda era para frente. Na primeira era ele não conseguiu. Por isso que você pega o profeta nos explicando que Paulo, quando ele ensinava, ele tinha várias qualidades de pessoas que ele poderia ensinar. Que ele ensinava, né? Não é que ele poderia, que ele ensinava. Por exemplo, quando ele tratava com Efésios, ele tratava de assuntos mais profundos. Quando ele falava aos Gálatas, falava sobre mais profundo. Quando ele dirigia a Coríntios, ele tinha que estar corrigindo eles todo o tempo. Tinha que estar exortando eles todo o tempo. Arrumando uma confusão aqui, arrumando outra confusão. Não que Paulo arrumava a confusão. Paulo arrumando a confusão que eles faziam. Por isso ele chegou a dizer, quando era menino, andava com o menino, discorria com o menino, mas agora que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Está lá em 1 Coríntios. Então, você vê que Paulo ele teve que ter este entendimento, e Deus dotou ele com essa sabedoria para lidar com todos esse tipo de gente, com todos esses grupos, em fases diferentes lugares, mas a linguagem dele mudava para cada um. Você toma lá Hebreus, né? Você não vê correção em Hebreus como você vê correção em 1 e Coríntios foi tão como é que diz? Tantos problemas que precisou 2 livros, 1º e 2º. Mas Paulo não trouxe a revelação, eles também trouxe, mas perdeu tanto tempo tendo que corrigir. Então este é o tempo em que nós estamos hoje, na pedra da coroa. Não é que não cremos na correção, cremos na doutrina, cremos naquilo que o profeta nos ensinou, mas temos tantas outras coisas para ir além da profundidade da palavra, que quem vai ficando através dessas coisinhas, desses pormenores, né, eles vão ficando para trás. Não consegue vencer, não conseguem vencer a primeira base, não conseguem aprender o ABC, como vão aprender álgebra? Então nós precisamos entender, e dentro desse estudo sobre as 7 eras e os 7 selos, isto nos eleva a um nível mais alto. O pouco que nós já temos lido desse livro das 7 eras, estava conversando com o irmão Vilmar no domingo, após a escola dominical, que nós temos aprendido muitas coisas que havia passado por alto. E olha que nós estamos no 2º capítulo, na visão de Pátimos. Ainda estamos na visão de Pátimos, nem entramos na primeira era. Desde quando iniciamos lá desde a revelação de Jesus Cristo. E nós viemos pelo capítulo 1, capítulo 2, que é a visão de Pátimos. Então, que o Senhor possa nos ajudar a compreender
todas estas coisas, para que nós não venhamos a desfalecer na fé, que o inimigo não venha a ter vantagem em nossas vidas, não ganhar a cada um de nós, porque o eleito de Deus, o inimigo não pode ganhar. Mas uma coisa nós sabemos, que o inimigo ele pode tardar muitas coisas na sua vida, ele pode tardar a revelação. Se você não der lugar para o Espírito Santo trabalhar, o diabo ele vai entrar aí colocando um pouquinho de dúvida em você, e você vai ficar aí enredado, impedindo ainda o plano de Deus se completar na sua totalidade, porque você está enredado, você não tem reconhecido a sua posição. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar a entender essas coisas. Vamos todos nos colocar de pé. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Eu quero ler apenas 1 e 2, né? Que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tem nos concedido, e poder estar aqui na Tua presença, ó Deus bendito, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Te agradecemos pela proteção, pelo alimento provido em nossa mesa, e por esse alimento, este maná fresco que tem descido do céu, ó Pai. E toda vez que nós temos necessidade, nós temos aquela panela dourada à nossa disposição para colocarmos a mão dentro dela e tirar e tomar a porção que cada um de nós temos necessidade. Isto é indivíduo, ó Pai, não é como grupo. Por isso nós podemos aqui abrir a palavra, colocar a palavra, falar, pregar, ler a Sua palavra, mas cabe a cada um como indivíduo se aproximar do Teu Espírito Santo, que é o único revelador dos Teus mistérios. Ajuda-nos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja cobrindo cada dia nós. Ó Deus bendito, esta é a nossa oração e o nosso pedido. Posso curar o enfermo e libertar o cativo, ó Pai, enquanto estamos aqui neste plano. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Tu és o milagre. Vamos cantar este louvor. Enquanto os irmãos que gostam de acompanhar a leitura, nós vamos na página 38 do livro Uma Exposição das Sete Eras, tema Visão de Pátimos. Tu és um milagre. Cante com toda a sua alma, seu coração, este louvor. Parente redentor és tu. Havia outro mais próximo, mas foste o único que desejou me redimir. Eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente redentor. Só tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Havia outro mais próximo, mas foste o único que desejou nos redimir. Amém, aleluia. Tu és um milagre, és um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado.
E te agradecemos, Senhor, obrigado, nos chegarão ali. Sim, só por ti, sim, só por ti. Amém, cante agora. Tu és um milagre, és um milagre, amém. Em nossas vidas, agradecemos, Senhor, obrigado, chegamos até aqui, só por ti. Tu és um milagre, aleluia, és um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado, chegamos até aqui, só por ti. Em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti, aleluia, e te agradecemos, Senhor. Senhor, obrigado, temos forças pra seguir, sim, só por ti, sim, só por ti, aleluia. Estamos tendo nossos amados, o restaurador da vida és tu. E te agradecemos, Senhor, obrigado, eles chegarão ali, sim, só por ti. Então canta, tu és um milagre, tu és um milagre, és um milagre, aleluia, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado, se chegamos até aqui, foi só por ti. Mais uma vez, tu és um milagre, eu sou, você é, nós somos um milagre. Em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, obrigado, chegamos até aqui, foi só por ti. Glória a Deus. O profeta diz: você não pode pertencer a uma denominação e ser um cristão, um filho de Deus. Quando a palavra lhe alcança, ela retira você daquele lugar. Ela abre a sua mente para você compreender. Isto foi o que nós lemos aqui no capítulo anterior, ou no subtema anterior desta mensagem, visão de Pátimos, onde o profeta diz: denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito, não o homem, que dá vida. Nós sabemos e temos o conhecimento do que é a denominação. É homem sobre homem.
Quando o profeta diz sobre a igreja batista, metodista, wesleyana, naquele tempo, presbiteriana, ele estava falando porque era uma organização, uma denominação organizada, e que dali difundia, tem a sua sede. E assim são as denominações. Tem um superintendente, tem um bispo local, daqui a pouco tem um bispo estadual e um nacional, e dali, desde aquele nacional, é emitida as ordenanças, mesmo contrárias à palavra. E ela domina você a tal ponto que, se você não seguir as regras, você é deposto. Um pastor de uma denominação, ele tem que seguir as regras daquela denominação. O profeta nos deixa isso bem claro na mensagem, porque não somos uma denominação. Por quê? Uma vez que você aceita o espírito de um homem, isso o faz de você uma denominação. Deixa o espírito de Deus, o espírito de Cristo, por causa do espírito de um homem, então isso lhe transforma em um denominacional. Mas seguindo aqui no estudo desta mensagem, uma exposição das 7 eras, na página 38, para aqueles que vão no livro, ou para aqueles que vão na leitura, eu não tenho um parágrafo, né? Mas temos o subtema, que é não mais o sacerdote, que é Apocalipse capítulo 1, versículo 13, e diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Lá está ele, um semelhante ao Filho do Homem, como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé, não como um sacerdote, mas como o juiz vindouro. O cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura, onde o sacerdote deve usá-lo quando ministra a Deus no lugar santíssimo, mas está agora em torno dos seus ombros, pois agora ele não é sacerdote, mas o juiz. Agora, João 5, 22, aconteceu, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Seu serviço foi prestado, o sacerdócio terminou, os dias da profecia acabaram-se. Ele acha-se cingido como o juiz. Por isso que quando o profeta vem, diz que quando ele levanta e vem abrir os selos, o trono de intercessão terminou, a misericórdia terminou. E aqueles que não conseguem entender quando falamos sobre isso, se a misericórdia de Deus encerrou-se ali em 63, e os que nasceram depois? Mas o profeta, ele diz ali que enquanto ele não fizesse intercessão até pelo último, e isso não é espiritual, porque ele morreu na cruz há 2000 anos atrás e nos redimiu, derramou seu próprio sangue, mas ele precisava que houvesse uma manifestação. Ele precisava que fizesse a manifestação. Por isso eu estou inclinado que a nossa representação estava ali no profeta. Por isso ele subiu. Por isso Cristo pôde se levantar do trono de intercessão, porque ali já estava. Agora, aqueles que dizem da seguinte forma: se a intercessão terminou, então agora você pode viver qualquer tipo de vida. Não é isso. Nós temos falado sobre isso. Se você viver qualquer tipo de vida, simplesmente você está testificando através dos seus frutos que você nunca foi um redimido. Então agora cabe você se sujar mais ainda, porque Apocalipse diz que quando aquele tempo termina, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que está limpo,
limpe-se ainda mais. Por isso que precisamos entender onde que Satanás pode nos acusar. Você deve fazer essa pergunta: onde que Satanás pode nos acusar? Se há algum problema, há um pecado, há um erro que você tem cometido, o Espírito Santo está aí para lhe guiar, para lhe admoestar, lhe mostrar onde você tem falhado, e automaticamente você recorda, e aquilo, o sangue está aí, e expia aquilo. Se torna branco como a neve. O processo da redenção fez isto. A sétupla glória de sua pessoa, Apocalipse 1, versículo 14 e 16, diz assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quão profundamente, comovente e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João. O aparecimento de Jesus a João. Mas quem que João viu? Olha o que o profeta diz: quão profundamente comovente e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João, que estava em exílio por causa da palavra. E eis que a palavra viva acha-se agora diante dele. Que visão iluminante! Pois cada atributo descritivo tem um significado. Que revelação de seu glorioso ser! João viu Jesus. Através de quem? O próprio capítulo 1 nos mostra, nós já lemos isto. A revelação de Jesus Cristo. E pelo seu anjo as enviou e notificou ao seu servo João. Seu cabelo branco como a neve. Vamos lá. João primeiro nota e menciona a brancura de seu cabelo. Era branco e luzente como a neve. Isso não era por causa de sua idade. Não. O cabelo brilhante branco não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém a sabedoria significa muito. Tem uma citação, acho que eu li isso aqui algo para vocês. Quando nos fala que quando somos revelados, entra na eternidade, não sei se eu consegui encontrar aqui. Eu estava conversando com um irmão sobre isso e eu mandei. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Parágrafo 160.
112. Isso, só vou pegar aqui. Perguntas e respostas, Hebreus. Não me importa se não é nada. Não há nada presente, nada futuro, nada fome, nada, fome ou perigo ou nada que possa alguma vez nos separar daquele amor de Deus que está em Cristo. Quando o homem é nascido do Espírito de Deus, ele não é mais uma criatura do tempo, mas ele é uma criatura da eternidade. Amém. Ele passou da morte para a vida. Ele já não é mais uma criatura deste tempo. O tempo já não é mais contado para ele. Por isso que vem. Temos entrado à eternidade. Voltando aqui, seu cabelo branco como a neve. O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém a sabedoria significa muito. É como quando Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora ele está vindo, o juiz de toda a terra, ele será coroado com sabedoria. É isso que o cabelo branco e resplandecente significa, veja. Isto em Daniel 7, 9 e 14. Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. E o seu trono chamas de fogo. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida, até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas, o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aí está Daniel, aí está. Daniel ouviu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz abrindo os livros e julgando a partir deles. Daniel ouviu vindo nas nuvens. É isso exatamente o que João viu. Ambos ouviram exatamente o mesmo. Eles viram o juiz com seu cinto de juízo sobre seus ombros, sendo puro e santo, cheio de sabedoria, plenamente qualificado para julgar o mundo com justiça. Aleluia. Por que a aparição da nuvem foi com a cabeleira branca? Até o mundo entende esta simbologia, pois nos tempos antigos, o juiz aparecia e convocava a corte, vestido de uma peruca branca e um longo manto, que significava sua completa autoridade, manto da cabeça aos pés, para determinar justiça. Aleluia. 2. Seus olhos como fogo. Pense nisto. Aqueles olhos que uma vez turvaram-se com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão junto à sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram numa cruz, mas em aflição clamaram: Pai, perdoa-lhes. Agora, aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz que retribuirá aqueles que o rejeitaram.
de todas as emoções humanas, a que mais ele manifestou quando apareceu como o Filho do Homem foi esta: ele chorava com frequência. Todavia, por detrás daquele choro e daquele sofrimento, ali ainda estava Deus. Aleluia! Aqueles mesmos olhos tinham visões. Eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens, liam seus próprios pensamentos e conheciam todos os seus diferentes caminhos, chamejando. Através dos olhos mortais estava Deus, que clamou àqueles que não o conheceram pelo que ele era: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço as obras de meu Pai e não credes em mim, crede nas obras. João 10, 37 e 38. Como Jeremias de outrora, ele foi o profeta pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e rechaçaram a revelação. Aqueles olhos abraçadoramente chamejantes do juiz estão mesmo agora registrando a vida de toda a carne, correndo de um lado para o outro por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que tratar. Pense nisto. Ele sabe, mesmo agora, o que você está pensando. Sim, lá está ele como juiz, com olhos chamejantes, para determinar juízo. O dia da misericórdia terminou. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscarem em justiça sua face, enquanto ainda há tempo. Oxalá pudessem fazer do seu peito seus travesseiros, antes que o mundo se desfaça em fogo. Lembrando que esta mensagem, antes dos selos, ele estava ainda no trono de intercessão. Apenas o profeta está pregando o que João viu, porque João foi transportado aqui para esse dia. 3. Os pés de latão. E seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O latão é famoso por sua extraordinária dureza. Não há nada conhecido que se possa acrescentar a ele para temperá-lo. Mas este latão que descreve seus pés é mais ordinário ainda, porque suportou a prova da fornalha de fogo, uma prova pela qual nenhum outro tem passado. E isto é exatamente correto, pois isso significa juízo divino, um juízo que Deus decretou e fez acontecer. João 3, 14 e 19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Números 21, 8 ao 9. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Israel tinha pecado, o pecado tinha que ser julgado. Assim Deus mandou Moisés colocar uma serpente de latão em uma haste, e aquele que olhasse era salvo da pena de seu pecado. A serpente de latão na haste simbolizava o pecado oriundo no jardim do Éden, onde a serpente seduziu Eva, fazendo-a pecar. O latão fala de juízo, como é visto no altar, o latão onde a pena do pecado era cumprida no sacrifício sobre o altar.
quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele reteve a chuva e os céus ardentes tornaram-se como latão. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente sobre a haste representa o pecado já julgado, pois é feita de latão, mostrando que o juízo divino já caiu sobre o pecado. Então, qualquer um que olhasse para a serpente na haste, aceitando o significado dela, ficava são, pois esta era a obra ou salvação do Senhor. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. Ele se fez carne a fim de tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. A base do altar de sacrifício era de latão, maciço, tipificando o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. O juízo já tinha passado sobre ele, quando ainda não havia nenhum pecador, vindo a salvação inteiramente do Senhor. Ele pisou o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus sozinho. Suas vestes estavam tintas de carmesim com o próprio sangue. A fornalha de fogo do justo juízo e da ira de Deus foi sua porção. Ele padeceu, o justo pelos injustos. Digno és, ó Cordeiro de Deus, porque nos compraste com o teu próprio sangue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele padeceu como nenhum homem jamais tinha padecido. Mesmo antes da cruz, ele derramou do seu corpo grandes gotas de sangue como suor, quando na intensa agonia da penosa prova à frente, o próprio sangue separou-se em suas veias. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Mas um dia, aqueles pés de latão estarão sobre a terra, e o juízo de toda a terra ele será. E com equidade e perfeição julgará a raça humana, e não haverá nenhuma evasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça. Não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto, será injusto ainda. Quem está sujo, estará sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão esmagarão o inimigo. Eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem e tudo que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor, e os esmagará juntamente com o anticristo. Todos os ímpios, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais, estarão todos ali. A morte, o inferno e a sepultura estarão ali. Sim, estarão, porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Ele apartará as ovelhas dos bodes. Quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu. E com ele estarão os milhares de milhões, sua noiva, que vem para ministrar a ele. Glória, e agora, é agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com seu espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isso enquanto há tempo. 4. Sua voz era como a voz de muitas águas. Aqui tem grandes coisas, irmãos, nesse anterior. Sua voz era como voz de muitas águas. Agora, o que as águas representam? Ouça em Apocalipse 17, 15. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Sua voz era como o som de muitas... É o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo.
porque essas são as vozes de multidões de testemunhas que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. João 17, 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você já pensou quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de voz condenar você por não ter dado atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento seus pensamentos estão sendo registrados no céu. Lá, seus pensamentos falam mais alto do que suas palavras. Como os fariseus que rogavam-se tanto, como os fariseus que arrogavam-se tanto com suas bocas, mas não ouvindo ao Senhor, seus corações tornaram-se corruptos e maus, até que foi tarde demais. Agora mesmo, este pode ser seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes, do juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e relaxante pode ser o som de água? Eu gosto de pescar, eu gosto de encontrar um lugar onde a água sussurra em ondulações. Eu simplesmente posso me deitar e ouvi-la expressando paz e alegria e contentamento ao meu coração. Quão contente estou por estar ancorado no porto de descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas da separação tem declarado. Quão agradecidos deveríamos ser em ouvir sua voz de amor e cuidado e direção e proteção. E um dia ouviremos esta voz doce falar, não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram remidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo caminhar foi na palavra. Aleluia. O que poderia ser mais precioso do que ouvir multidões de vozes, de boas-vindas e ser rodeado por aquelas multidões que creram para a vida eterna? Oh, não há nada como isso. Eu rogo que você ouça a sua voz e não endureça seu coração, mas o receba como seu rei. Oh, se você pudesse apenas ver, foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas que salvaram Noé e salvaram também toda a terra para Noé. Ouça a sua voz, a voz de seus servos, enquanto ela chama para o arrependimento e a vida. Número 5. Na sua destra estavam 7 estrelas. E ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas. Agora, evidentemente, já sabemos pelo versículo 20, o que as 7 estrelas realmente são. O mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. Agora, não poderíamos aqui cometer erro, por motivo algum, uma vez que ele o interpreta para nós. Estes 7 mensageiros são os mensageiros para as 7 sucessivas eras da igreja. Seus nomes não são mencionados, são apenas apresentados como 7, um para cada era, desde a era de Éfeso até esta era de Laodiceia. Cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la, a palavra de Deus, para aquela particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto. Eles foram firmes em sua lealdade
para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderiam ter resistido à maré. Eles estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia arrebatá-los de sua mão, e nem alguma coisa podia separá-los do amor de Deus, quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estavam verdadeiramente rendidos a Ele e guardados por sua onipotência. Eles não estavam preocupados com a perseguição que vinha ao encontro deles. A dor e o escárnio era apenas motivo para dar glória a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por Ele. E em agradecimento por sua salvação, eles iluminaram com a luz de sua vida e refletiram seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, fidelidade. E Deus os apoiou com maravilhas, sinais e milagres. Eles foram acusados de serem fanáticos e santos roladores. Eles foram denunciados por organizações e zombados, mas mantiveram-se fiéis à palavra. Agora, não é difícil levantar-se e manter fiel a um credo. É fácil. Agora, não é difícil levantar-se e manter-se fiel a um credo. É fácil, porque o diabo está bem por detrás de tudo isto. Mas é outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra originalmente produziu após os Pentecostes. Aleluia. Não faz muito tempo o homem me disse que a igreja católica romana tinha que ser a verdadeira igreja, uma vez que tinha permanecido fiel ao que cria ao longo dos anos e continuava crescendo e não mudando. Isso de maneira nenhuma é assim. Qualquer igreja com um governo por detrás dela e com seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e sem nenhum ministério manifesto para fazer com que o diabo se levante, poderia seguramente ir avante. Esse não foi um critério, mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados, dados por comida aos leões, perseguidos, jogados de um lado para o outro, e todavia permaneceram fiéis à palavra, ora, isso claramente teria que ser Deus. Como eles sobreviveram à sua batalha de fé e prosseguiram serenos. Esse é o milagre. E este conforto não é apenas para os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada verdadeiro crente está na mão de Deus e pode extrair do seu amor e poder e receber o pleno benefício de tudo o que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro e como ele abençoa e usa o mensageiro é um exemplo a todos os crentes de sua bondade e cuidado para com todos os membros do seu corpo. Amém. 6. A espada dos 2 fios. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e de sua boca saía a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 11 ao 16 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o pisar e o lagar do vinho, do furor
e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João 1,48, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí está, quando ele vier, esta palavra virá contra todas as nações e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra ela. Ela revelará o que estava em cada coração, como ele fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Ela fará conhecidas as obras secretas de cada homem e por que ele as fez. Ela dividirá, é isso que diz em Romanos 2,3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então continua a dizer como Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 a 17, o duro coração impenitente será julgado, as obras serão julgadas, os motivos serão julgados, não haverá qualquer acepção diante de Deus, mas todos serão julgados por essa palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obedeceram serão julgados pelo que ouviram. Aqueles que descansaram, dizendo que criam nela, mas não a viveram, serão julgados. Podemos ver aqui que dizer que crê, mas não vive. Você diz que crê numa etapa, mas não vive na etapa, você vive numa etapa atrasada. Esses darão contas também disso. Não haverá qualquer acepção diante de Deus, mas todos serão julgados por essa palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obedeceram serão julgados pelo que ouviram. Aqueles que descansaram dizendo que cria nela, mas não a viveram, serão julgados. Cada segredo tornar-se-á público e será anunciado dos telhados. Nós realmente entenderemos a história então. Não restará nenhum mistério dentre todas as eras. Aleluia. Mas você sabe que ele está revelando os segredos do coração de homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem mais poderia revelar os segredos do coração, senão a própria palavra? Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Ela está realizando aquilo para o qual foi enviada, porque a palavra, é cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, que está novamente presente na igreja, nesta última era, como um último sinal, tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que o rejeitam, a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Rejeitaram? Como rejeitar a Cristo, irmãos? Não tem uma igreja denominacional hoje que não diz que crê em Cristo, que não cuida fazer as obras de Cristo. Mas como rejeitaram? Presta atenção nisso aqui, que está novamente presente na igreja, nesta última era, como um último sinal. A advertência de Deus, um sinal, é um profeta. Tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que o rejeitam, e aqui está entre parênteses a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Hebreus 6:6. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo,
crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ora, Paulo disse que a palavra veio em poder, como também em vós. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesmo, como uma espada flamejante e cortante, ela penetrou as consciências dos homens, e como um bisturi de um cirurgião, extirpou as doenças e libertou os cativos. Por todas as partes que iam, aqueles crentes primitivos saíam pregando o evangelho, a palavra. E Deus confirmava esta palavra com sinais que se seguia. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e falavam em novas línguas. Isto era a palavra em ação. Esta palavra nunca falhou na boca de cristão que creem. E nesta última era, está aqui, mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra. O pequeno rebanho, tu pequena minoria, agarra-te à palavra, enche tua boca e o coração com ela, e um dia Deus te dará o reino. Sétimo, vamos encerrar com o sétimo aqui. Seu rosto como o sol. E o seu rosto era como o sol. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Mateus 17, 1 ao 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falara de João Batista. Agora, em Mateus 16, 28, prefaciando Mateus 17, 1 ao 13, Jesus dissera: Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E os 3 apóstolos viram exatamente isto, a ordem da segunda vinda. Eles ouviram transfigurado lá no cume do monte, e seus vestidos tornaram-se brancos e luzentes, e o seu rosto resplandeceu como o sol em seu zenite. E eis que quando ele se mostrou, estavam Moisés e Elias em um cada lado. É exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva, a doutrina da palavra apostólica dos pais. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A segunda vinda de Cristo estava condicionado ali, a ordem da segunda vinda de Cristo,
3 personagens: Jesus, Moisés e Elias, amém? Estava condicionado. A ordem da segunda vinda de Cristo. Lembra da mensagem, a revelação de Jesus Cristo? Quando o Espírito Santo desceu e tomou uma irmã e disse que dentro de 3 meses, o Espírito de Moisés, de Elias e Jesus estaria ministrando naquele tabernáculo. Vocês lembram disso? Quem lê mensagem sabe disso. E o profeta disse: e assim aconteceu. E assim aconteceu. Então a segunda vinda de Cristo não se cumpriu? A ordem da segunda vinda de Cristo. Tem tantas coisas, irmãos, que nós precisamos avançar, mas precisamos nos entregar completamente à palavra para poder entender. E eis que quando ele mostrou, estavam Moisés e Elias, um em cada lado. É exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, a noiva, a doutrina da palavra, a apostólica dos pais. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí, pegue aqui onde o profeta vem e diz aqui, ó: Israel já é uma nação. Israel já é uma nação. Ela está estabelecida agora com seus exércitos, marinha de guerra, sistema postal, bandeira, tudo que pertence à nacionalidade. Mas ainda tem que se cumprir a escritura que diz: nasceria uma nação de uma só vez. Nasceria uma nação de uma só vez? Isaías 66, 8. Esse dia está vindo em breve. A figueira já brotou, seus rebentos, os israelitas estão esperando pelo Messias. Eles o estão aguardando e suas expectativas estão para se cumprir. Israel renascerá espiritualmente, porque a sua luz e a sua vida está para se revelar a ela. Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nesta cidade, e por causa de sua presença não será preciso nenhuma luz. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol e a sua luz, ele mesmo. As nações que entrarem nela caminharão em sua luz. Você não está feliz de que este dia está próximo de nós? João viu esse dia chegando. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Alguém vai dizer: mas olha aí, o profeta está dizendo que Jesus está vindo. Amém, estava vindo. Estava vindo. Quando ele estava pregando essa mensagem, estava vindo. Ele pregou as eras, para depois ele pregar os selos. Malaquias 4, 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação terá debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vosso pé naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí está novamente o sol resplandecendo em toda a sua força. A força do Filho de Deus resplandecendo no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá está ele, o juiz, aquele que padeceu e morreu por nós,
Ele tomou a ira do juízo divino sobre si mesmo. Ele pisa o largar do vinho do furor e da ira de Deus sozinho. Como já afirmamos, para o pecador, sua voz é como o som da catarata e da arrebentação de ondas mortíferas sobre as praias rochosas. Porém, para o santo, sua voz é como o som do riacho que canta docemente enquanto você permanece em repouso, satisfeito em Cristo, resplandecendo sobre nós seus calorosos raios de amor. Ele diz: não temais, eu sou aquele que era, que é, que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso, fora de mim não há outro, eu sou o Alfa e o Ômega, ou tudo isto. Ele é o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o mais poderoso dentre os milhares para a minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para raiar e nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Amém. Nós viemos até a página 47. Próximo que há por vir é Cristo vitorioso. Nós podemos concluir aqui, irmãos, Cristo o vitorioso, que aí no próximo culto nós já entramos na era de Éfeso. Vou ter só mais um pouquinho de paciência aqui, só uma folha para concluir aqui. Tema: Cristo vitorioso. Apocalipse 1, 17 ao 18 diz assim: e eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nenhum ser humano poderia suportar o pleno efeito dessa visão. Com sua força completamente esgotada, João caiu aos seus pés como que morto, mas a mão do Senhor o tocou com o amor, e a voz de bênção disse: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. O que há a temer? O juízo que caiu sobre ele, na cruz, na sepultura, e quando ele desceu foi por nós. Ele absorveu o pleno impacto da ferida do pecado, e portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, como segurança, nosso advogado é nosso juiz, aleluia. Ele é não só advogado, como também juiz. Como juiz, o caso está encerrado, está concluído. Portanto, agora nenhuma condenação há, porque deveria a igreja temer? Que promessa alguma vez ele falhou em manifestar diante de nós? Por que temer punição ou morte? Tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador, aleluia! Ele é o que conquistou não só os mundos visíveis, como também os invisíveis. Não como Alexandre, que conquistou o mundo com a idade de 33 anos, e não tendo como fazer novas conquistas, morreu vítima do pecado e de uma vida dissoluta. Não como Napoleão, que conquistou toda a Europa, mas finalmente foi derrotado em Waterloo e exilado em Elba, apenas para encontrar-se conquistado. Mas nada pode conquistar a Cristo, aleluia. Aquele que desceu, agora subiu acima de tudo, e a ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Sim, ele conquistou a morte. Ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura, e tem as suas chaves. O que ele desliga, está desligado, e o que ele liga, está ligado. Não há nenhuma mudança nisto. Não houve nenhum conquistador antes dele, e não há nenhum além dele. Ele sozinho é o Salvador, Redentor. Ele é o único Deus, e Senhor Jesus Cristo é o seu nome. Amém.
Não temas, João, não temas, ó pequeno rebanho, de tudo que eu sou, tu és herdeiro. De todo o meu poder é teu. Minha onipotência é tua. Visto que eu permaneço no teu meio, eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Todo o poder me é dado e é teu para usar. Tu falas a palavra e eu a cumprirei. Este é o meu pacto e jamais pode falhar. As 7 estrelas e castiçais, Apocalipse 1:20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós já descobrimos a verdade desses 2 mistérios. Nós não revelamos quem foram esses 7 mensageiros, mas com a ajuda de Deus o faremos, e esse mistério será consumado. As 7 eras nós conhecemos, elas estão registradas na palavra, e nós nos ocuparemos com cada uma, até chegarmos a esta última era em que vivemos. Porém, no último relance de encerramento deste capítulo, veja, o tal como ele está ali, no meio dos candeeiros de ouro, com as 7 estrelas em sua destra. É emocionante vê-lo ali, em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso e tudo em todos. Ali está ele, o autor e consumador. Digno é esse cordeiro. Ele provou seu valor quando, sozinho, ele comprou nossa salvação. Agora, ele se encontra em todo o seu poder e toda a sua glória, com todas as coisas confiadas a ele como juiz. Sim, ali está entre os candeeiros, com as 7 estrelas em sua mão. É noite, pois é quando usamos lâmpadas para iluminar. E é quando as estrelas são vistas brilhando e refletindo a luz do sol, e é escuro. A igreja está caminhando nas trevas pela fé. Seu Senhor partiu desta terra, mas o Espírito Santo ainda resplandece através da igreja, dando a luz a este velho mundo amaldiçoado pelo pecado. E essas estrelas também refletem a luz dele. A única luz que tem é a luz dele. Quão escuro está, quão frio, espiritualmente falando. Todavia, quando ele entra no meio, há luz e calor. E a igreja é revestida de poder, e através dele faz as obras que ele fez. Oxalá alcancemos vê-lo como João. Que tipo de pessoas deveríamos ser, achando-nos diante dele neste dia? Se você ainda não deu sua vida a ele, que você possa entregar seu coração a Deus neste momento, e se ajoelhar bem aí onde está, e pedir perdão dele por seus pecados, e render sua vida a ele. Então tentaremos nos aproximar das 7 eras da igreja juntos. Enquanto fazemos, peço que Deus ajude este servo indigno a revelar sua palavra a você. Amém. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela porção concedida-nos nesta noite, onde tivemos vendo todo esse perfil daquele com a cabeleira branca, com seus olhos como fogo, daquele que desceu do céu, daquele que veio diante do nosso irmão João ali na ilha de Patmos, ó Pai, para revelar-lhes o Apocalipse. Muito obrigado, ó Pai, por nos revelar a Tua Santa Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitar a cada coração, conceder o entendimento de cada um daqueles que necessitam, ó Pai, para entender o tempo em que nós estamos vivendo. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, ó Deus, abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet.
Derrame sobre suas vidas, ó Pai, tudo aquilo que eles têm necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos agradecer aos irmãos de estar aqui, os irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós, a audiência de vocês, para nós sempre é uma honra ter a cada um de vocês aí. Para o próximo culto, se o Senhor nos permitir, entraremos na era de Éfeso, né? E queremos ler e esperar no Senhor tudo aquilo que nós temos necessidade. Lembrando, como eu disse no início, que as 7 eras estão conectadas com os 7 selos, né? Jandira iniciou a ouvir o primeiro selo. Amanhã será dada continuidade, a segunda parte, né? E todos estão convidados através da live do canal das Mil. Deus abençoe a todos. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos e após a comunicação teremos um louvor de gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Lembrando que quando o profeta, tudo que nós vamos ler, precisamos discernir o tempo. O profeta, antes dos selos, ele estava dizendo que a era de Laodiceia era a última era. Mas depois dos selos, ele vem dizer o quê? Que a era de Laodiceia já havia passado, que a era pentecostal já tinha terminado, e nós estávamos ainda além, porque quando ele revela a era de Laodiceia, ele diz aí onde colocaram Cristo para fora, e se Cristo está em você, não tem como você estar dentro da era de Laodiceia. Então você pode ver a conjunção, que após, quando ele revela os selos, ele começa a demonstrar em que tempo nós temos estado após os selos. Aonde? Porque na festa das trombetas ele disse que as eras tinham que terminar. Ele tinha que fazer intercessão até pelo último, para ele poder levantar do trono de intercessão, para que ele pudesse então vir abrir os selos, abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Nós precisamos entender isso, né? Não confunda o que nós estamos lendo. Apenas estamos lendo a cronologia para entendermos, né, os mistérios que estão aí. E eu creio que tem muita coisa que passou-nos por alto, que quando nós lermos agora, nós vamos começar a conectar isso e a entender. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Estiveram conectados conosco nossa irmã Ivonete, do Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, né? Acho que não vou esquecer. Irmão Ginaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí. E nós tivemos a notícia hoje, né, que partiu com o Senhor irmão falhou aqui o nome do irmão, calma aí que eu vou. Vilharino. Conheci o irmão Vilharino, era criança. Irmão Vilharino, muito tempo ali em Jandira. O irmão Vilharino estava no Maranhão, Codó, no Maranhão, e muitos anos já veio daquela caminhada anterior nossa, recebeu também a palavra, e temos até uma foto dele agora, por último, já bem velhinho, já tinha o problema da visão, já não estava enxergando mais nada, né? E o Senhor o recolheu hoje, né? E, graças a Deus que ele permaneceu na fé. Então, é mais uma testemunha aí, né? Então, Deus abençoe. Irmã Luziane, de São Pedro, Piauí. Irmão Jailson Souza, da Paraíba. Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Irmão Cosme e Francisco, Jandira, São Paulo. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmão Romeu Eisenman, daqui de Ariquemes. Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo. Irmão Valdemir Silva, né, Jandira, São Paulo. Irmão Maria José, Alto Paraíso. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmã Mari Lúcia, Jandira, São Paulo. Irmão Vilmar Marques, aqui de Ariquemes, né, e o irmão Alisson, né, já recebeu alta, que nós oramos por ele, estava com um problema aí no coração, inchado, e graças a Deus já está em casa, recuperando. É filho do irmão Vilmar Marques, né, irmã Marli. Irmã Kedin Apuc, Tangará da Serra, e irmã Marluz dos Santos, Eloá Kenara, e Luiz, né, também, irmã Luiz, conectada aí em Tangará da Serra, Mato Grosso. E irmã Juscelia, irmão Marta, irmão Renato, irmão Joabe daqui
de Ariquemes. Deus abençoe a todos, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, né? Tivemos muitas conexões aí, mas muitos não conseguem comunicar as suas audiências. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Um louvor, e após esse louvor já estaremos despedidos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Irmão Rodney Antônio, Betim, Minas Gerais, né? Sempre. Irmão Mineirinho, Deus abençoe. Posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo: não temas, filho meu. Sua presença me leva a sentir sua paz. Sigo orando, pois a eternidade é meu lugar. Profundas, tu estarás. Mergulharei até as grandezas encontrar. Me tornarei a palavra neste dia. Ele é o Deus que estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a ti, ó Senhor dos céus, pois a tua palavra é o que me satisfaz. Cheiras de Satanás, eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a ti, ó Senhor do céu, pois a tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando
abençoe a todos, em nome de Jesus.